Bom dia, gurus. Bem-vindo a mais um episódio. Espero que esteja tendo um dia lindo. Vamos entrar nos gráficos do Bitcoin. Vou falar sobre essa coisa do SBF. Venho falando sobre isso há 3, 4 anos, desde que prenderam o SBF por 25 anos, e venho dizendo a mesma coisa. Alguém destruiu sua empresa de centenas de bilhões e o colocou na cadeia por 25 anos. E agora, se você está no X, está vendo o que venho dizendo nos últimos 3 anos se tornando realidade. As pessoas estão começando a perceber o que eu venho dizendo. O investimento dele na Anthropic em 2020, a Anthropic foi avaliada em 360 bilhões. Então o SBF, a FTX ou qualquer um com dinheiro em FTX ou FTT, o investimento na Anthropic valeria 30 bilhões de dólares. SBF foi preso por 25 anos por causa dessa aparente falha em não pagar clientes, não ter fundos, mas só o investimento dele já vale 30 bilhões em Anthropic. Sem falar no Cursor, que é o produto de IA mais quente agora, vale centenas, acho que vai valer centenas de bilhões de dólares. Pode anotar, Cursor agora avaliado em cerca de 3 bilhões, vai valer centenas de bilhões de dólares. Ele investiu nisso, ele colocou 200 milhões no Cursor em 2021. Ele investiu na Anthropic em 2020. Ele colocou 2 bilhões na Anthropic, agora valendo 30 bilhões. E o colocaram na cadeia por 25 anos, mancharam seu nome, destruíram a FTX, que tinha 10% de participação de mercado na indústria cripto. Estamos falando agora de uma indústria de 2 trilhões de dólares, no auge 4 trilhões. Então 10% de 4 trilhões são 400 bilhões. Alguém tirou uma das pessoas mais ricas do mundo, ele era jovem, estava construindo sua empresa e o colocou na cadeia por 25 anos. E as pessoas vão dizer, mas ele usou fundos de clientes. Isso significa que o investimento na Anthropic, que passou de 2 bilhões para agora 30 bilhões, é propriedade dos detentores da FTX ou dos tokens FTT. Esse investimento no Cursor que ele fez em 2020 por 200 milhões de dólares, agora valendo bilhões, deveria ser propriedade dos detentores de FTT ou da FTX. Então esse ataque ao SBF, onde botaram ele na cadeia por 25 anos, tomaram a empresa dele e destruíram o token FTT. Eles pegaram nosso investimento em Solana. Tipo, se você tinha FTT, isso significa que você teria investimento na Anthropic, uma das maiores empresas de IA, avaliada em 360 bilhões. Você teria investimento no Cursor, que vale bilhões agora e vai valer centenas de bilhões, na minha opinião. E você teria o ativo, você estaria segurando Solana a 3 reais. Ele comprou Solana. Agora Solana vale 90 reais. Então a FTX caiu, esse Sam Bankman-Fried, e não só isso. O token dele foi destruído e aquele investimento que pertence a todos os detentores de FTT foi levado, que é Anthropic, Solana, Cursor e muitos, muitos outros. Ele era o investidor mais quente de 2021. Quem derrubou ele? Quem pegou toda aquela grana? Cadê aqueles 30 bilhões só em investimento na Anthropic? 30 bilhões que ele, detentores de FTT, e aí pagaram todo mundo de volta nos mínimos do mercado baixista de 2022. Se você recebeu o seu dinheiro de volta da FTX, dos liquidatários que assumiram a empresa, se você recebeu o seu dinheiro de volta, você pegou o Bitcoin a 20 mil, mesmo que agora o Bitcoin vale 70 mil. Então quem pegou toda aquela grana? Cadê essas centenas de bilhões de dólares? SBF está preso por 25 anos. Eu estava falando exatamente isso em 2023. E agora, quando eu mostro no X, todo mundo está falando disso. Vamos entrar no Bitcoin. Vamos olhar os mercados. Fechei minhas posições. Reduzi 50% das minhas posições na Apple e Google. Mais ou menos onde comprei elas. Por quê? Porque elas só estão mostrando fraqueza. Essas ações de tech, elas estão gerando receitas enormes. Mas se você percebeu nos últimos dias, vou te mostrar no X, aperta o botão de inscrição, manda aquele joinha e ativa o sininho. Vou explicar por que fechei minhas posições, principalmente na Apple, Google, e tô quase todo em dinheiro. Vamos entrar na análise técnica do Bitcoin agora. E você pode ver aqui, tenho tudo na minha história no X. Então aqui eu acerto 98% das coisas. O SBF foi derrubado e seu império destruído. Ele vai estar entre os 5 mais ricos do ZEO com investimentos em Anthropic, Cursor, Solana. Algumas pessoas não gostaram, então destruíram a FTX e botaram ele na cadeia por 25 anos. Esse era eu em 2023. SBF se declarou inocente, 10% de mercado numa indústria de 3 trilhões, 300 bilhões, sem falar nos outros investimentos. E esse sou eu há 50 minutos. Reduzi posições no Google e Apple em 50%. Não confio nos mercados do ZEO agora e nos líderes com toda essa merda dos arquivos Epsilon, o mercado caindo, e vou mostrar o tamanho dessas quedas nas últimas 2 semanas. 2. Tive grandes ganhos desde as mínimas das tarifas de abril e não quero devolver porque entrei na Apple e Google nesses mesmos preços.
Comprei essas posições há pouco, depois de comprar nas mínimas de abril fechando em outubro. Agora, recomprei Apple e Google nesses preços atuais, depois dessas quedas recentes. Estavam bem mais no lucro, mas não quero devolver esses ganhos. Tenho ordens de compra em suportes importantes para Tesla, Google, Bitcoin, Nvidia. Apple ainda tenho uma pequena porcentagem em Google, Apple, Bitcoin, Tom, Uni e investimentos Seed. E é isso que eu queria te mostrar. 1,5 trilhão foi apagado em 2 semanas. As Mag 7, então Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Nvidia, Tesla, perderam juntas 1,5 trilhão em 2 semanas. A Amazon caiu 16% das suas máximas. Google caiu 9%, Apple caiu 1,4%. São quedas enormes e ninguém está falando disso. E ninguém está realmente notando essa queda massiva. E essa foi uma enquete interessante. 21 mil votos e 76 pessoas, por cento das pessoas, querem Thomas Massie como próximo presidente. E é disso que estou falando aqui. Ações da FTX. Agora todo mundo está falando do que eu falava 3 anos atrás. Levantamos a Anthropic 30 bilhões em financiamento com avaliação de 380 bilhões. Essa é a empresa de IA Anthropic. E aí as ações da FTX do SBF valeriam 30 bilhões de dólares. A FTX originalmente tinha de 8 a 13% de participação na Anthropic. Com esse investimento, agora valeria 30 bilhões de dólares. E aí o SBF mostrou, quanto seria o portfólio total estimado da FTX e do token FTT. Então quem tinha o token FTT teria esses investimentos. Seriam devidos esses investimentos. E você pode ver aqui, só a Anthropic já tem avaliação de mercado de 30 bilhões. O SBF compartilhou isso há 13 horas. Então é isso que estou dizendo. Se você juntar, e eu venho falando disso há anos, se você me acompanha, venho falando desse SBF. Isso foi em 2023, quando postei isso. Eu venho falando disso desde o começo. Alguém derrubou o SBF e destruiu o império dele, e todos os investimentos em Anthropic, Solana, Cursor seriam propriedade dos detentores de tokens FTT. Seriam propriedade dos detentores de tokens FTT. Quem derrubou ele? Para onde foram esses 30 bilhões de dólares em Anthropic? Cadê esse investimento na Cursor? Por que ele está preso por 25 anos se fez ganhos massivos? E vão te dizer, foi porque ele usou fundos de clientes, etc. Mas essa é a história que eles criaram. Essa é a história que espalharam pelo mundo todo e fizeram todo mundo colocar ele na cadeia por 25 anos. Mas os investimentos dele valem centenas de bilhões de dólares. Ethereum subiu 5%, Tom subiu 4%, UniT 4%, Tom e Uni compradores agora bombando muito. Bitcoin subiu 4%, bateu 69%. O trade foi negativo. Eu tenho trades abertos. Aí você pode ver o resto. E aí foi ações de tech caíram. Google caiu, Meta caiu, Nvidia caiu, Apple caiu. Queda enorme nos mercados. E você pode ver que minha conta subiu 11 mil hoje no P&L, principalmente por causa de Tom e Uni. Então você pode ver aqui que eu estava comprando Tom naquele pânico. Estávamos comprando, pegamos a 1,20, agora está $1, subiu uns 14%. E Uni, igual, eu estava comprando aquela queda de pânico. Uni, então, disparou ontem, ou 2 dias atrás, disparou até 4,50 com o anúncio que a BlackRock comprou. E depois caiu de volta. Mas você pode ver que eu estava pegando compras a 3,10, agora estamos a 3,40. Minha operação de Bitcoin estava bem negativa ontem, estava negativa em 20 mil, mas estamos tendo uma recuperação daquela taxa de funding negativa de 65k. Minha operação de Bitcoin ainda, ontem estava menos 20 mil, agora está menos 8 mil. São 3,5 Bitcoin, então é uma operação de 240 mil. Paguei 195 em taxas nessa operação. Vamos para o Bitcoin 69. Estamos por volta dos 69, pegando uma recuperação. Você pode ver forte recuperação na média móvel semanal de 200. No mensal está sobrevendido. A última vez que o Bitcoin ficou assim foi no bear market de 2022, quando na mesma época o SPF foi preso, e eu até postei aquele tweet sobre alguém ter derrubado um negócio de centenas de bilhões dele. No mensal está sobrevendido. No semanal o Bitcoin está sobrevendido. Esse é o principal indicador que eu uso. Quando o estocástico mensal e semanal está sobrevendido, é aí que eu compro. Quando eu estava fechando em outubro, quando avisei todo mundo para sair de tudo em outubro, foi quando estava sobrecomprado no estocástico. Então eu compro quando o estocástico está sobrevendido e saio quando está sobrecomprado no semanal e mensal. O Bitcoin teve uma correção de 52% e no semanal estamos tendo um repique na média móvel de 200, no diário também tendo um repique. Eu ainda manteria essa operação em 59k, abrindo em 59 e depois eu fecharia. Acho que isso pode estar nas mínimas. Acho que o Bitcoin vai subir de novo, mas tem uma resistência muito forte em torno dos 100k, M97k.
Essa é a operação que eu faria no Bitcoin. Risco de 10 vezes, arriscando 3.500 para ganhar 38 mil reais por Bitcoin sem alavancagem. Alavancagem 10x seria 380 mil. Essa é a operação que eu faria no Bitcoin, mas parece que no semanal tá virando para cima. No diário tá virando para cima. No 4 horas já tá meio sobrecomprado. Essa é a operação mais segura que eu faria saindo dos 35k e depois colocaria mais uma operação nesse suporte, mas essa é mais arriscada. Eu colocaria outra operação aqui em torno dos 65, porque foi aí que comprei um pouco de Bitcoin. Vou te mostrar minhas operações. Foi aí que eu realmente adicionei em torno dos 65 e eu pegaria a mesma posição de volta para os 97. E esse risco seria de 30 vezes 1.100 para fazer 33 mil sem alavancagem. Alavancagem 10x seria 330 mil. Essas são as duas operações que eu faria no Bitcoin, uma abrindo em 59, outra em 64. E se você olhar minha operação de Bitcoin, foi exatamente isso que aconteceu. Então você pode ver aqui no Bitcoin, peguei uma operação em 59, uma em 62 e uma em 66. E agora minhas ordens ainda estão escalonadas para baixo. Ainda tenho mais ordens em 59, 55, 48, 57 e eu colocaria uma em 65. Me custaria para meio Bitcoin, custaria 1.600 para confirmar. Então adicionei essa ordem lá em 65 também. E isso vai construir minha posição. Já tenho uma posição de 3,5 Bitcoins. Vou construindo ela conforme recua, o que é lindo. Além disso, entre no grupo de traders de elite. Agora tem 117 membros no grupo de traders de elite. O Gemini 3 Pro entrou comprado em Ethereum agora há pouco. Disparou há 30 minutos atrás. Entrou comprado em Ethereum. Foi o Grok Heavy entrou comprado em Ethereum, então o Gemini entrou comprado, o Grok Heavy entrou comprado em Ethereum, o ChatGPT 5.3 Codex entrou comprado em Ethereum. Todas as IAs apostaram em Ethereum, e as IAs estão escolhendo entre os diferentes tokens, Bitcoin, Solana, Ethereum, e negociando o que acham que tem mais chance. Solana foi... Cloud comprou Solana ontem à noite. Solana. Grok Foaro Heavy vendeu Solana. Gemini 3 vendeu Solana, mas foi ontem à noite. Agora viraram e compraram Ethereum. Estão escolhendo entre Bitcoin, Ethereum e Solana. Você pode entrar nesse grupo. Todos os links estão aqui embaixo. Bybit bônus de 60k. Exchange principal iTrade. Menores taxas. Melhor liquidez. Wakes bônus de 200 reais. Exchange mundial sem KYC. Você negocia de qualquer lugar do mundo. E JamesCryptoGroup.com para pegar aquele grupo de traders elite com as IAs, negociando e pegar os cursos e aprender tudo isso que é lindo. Alguns comentários dos meus alunos, impressionado comprando casa de 2 milhões com seus vídeos, lucro de 122 mil no meu investimento. Meu portfólio bateu 1 milhão. Seu curso é incrível e recebo muitos comentários assim todo dia que é lindo. Segui a estratégia do James. Ele é dos melhores e sou grato pelos trades dele. Então reduzi posições na Apple e no Google. Ainda tenho uns 30% dessas posições. Nunca arrisque mais de 1% em qualquer operação individual. Nunca coloque mais de 10% do seu capital total em qualquer investimento. Mesmo comprando Google, o máximo que vou comprar é 10% do meu capital. E agora reduzi essa posição de 10% para apenas 3% porque não gosto de como Google, Apple e Tech estão agindo. Recuaram forte sem notícia nenhuma, o que é um alerta para mim. E proteja seu capital. Regra número 1 do Warren Buffett: não perca dinheiro. Regra número 2: não esqueça a regra número 1. E podem anotar, como eu dizia em 2023, e todo mundo está falando agora, o SBF vai ser condenado, empresa de centenas de bilhões destruída e 25 anos de cadeia. E esses investimentos em Anthropic, Cursor, Solana são propriedade dos detentores de tokens FTT. Qualquer um que tinha FTT tem direito a esses ganhos massivos. 30 bilhões de lucro só da Anthropic. FTX foi preso por 25 anos por causa de um rombo de 8 bilhões quando o prenderam. Rombo de 8 bilhões que ele já pagou de volta, sem contar esse lucro de 30 bilhões da Anthropic. E o mais insano é que prenderam ele. Tudo isso. E estão pagando todo mundo com Bitcoin a 20 mil reais. Os credores da FTX estão recebendo Bitcoin a 20 mil reais, mesmo valendo 70 mil reais. Quem ficou com esse dinheiro todo? É isso que você deveria perguntar. Quem ficou com esse dinheiro todo? Por que não foi para os detentores de tokens FTT? E por que prenderam o SBF tão rápido quando a empresa dele valia centenas de bilhões? Me digam nos comentários o que vocês acham. E sei que vou receber vários comentários dizendo que ele estava sem dinheiro
e usou fundos de clientes, mas ele usou fundos de clientes. Ele usou tokens FTT para comprar a Anthropic, que deu 30 bilhões de lucro. Cursor, 200 milhões em 2021. Vai ser um produto de IA de 100 bilhões de dólares. Solana a 3 reais. Para onde foi todo esse dinheiro? Tenham um dia incrível, pessoal. Amo vocês e nos vemos de novo amanhã.